Olá pessoal, tudo bem? Muitas coisas têm acontecido durante esses dias. Eu tenho orado e jejuado há um tempo pela nossa nação, por tudo que está acontecendo, porque há muito mais coisa por trás de tudo que está acontecendo na política, em tudo que está acontecendo. E essa noite não, umas noites atrás, eu estava fazendo um jejum, né? Orando a noite, o dia todo orando, declarando e orando em línguas e profetizando. E eu fui dormir. E quando eu fui dormir, eu tive um sonho, na verdade uma visão. Foi engraçado que quando eu acordei de manhã, minha esposa perguntou assim pra mim: "O que você estava sonhando à noite que você passou a noite toda orando em línguas?" Então, né, foi uma testificação pra mim de que aquilo era verdade. Eu quero compartilhar pra vocês que durante a noite eu estava sonhando, né? Eu fui dormir e o Espírito Santo apareceu ali no meu quarto e me chamou, falou: "Vem que eu quero te mostrar uma coisa." Ele levou meu espírito para esse lugar. Para quem acredita em arrebatamento, é arrebatamento. Quem acredita em visão, é visão. Não vou entrar no mérito da questão, mas foi a experiência. O Espírito Santo me levava lá no terceiro céu, né? Que a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. E o Espírito Santo me mostrou o panorama do céu, do que está acontecendo. E eu via um grande tabuleiro, sabe aqueles tabuleiros de xadrez? Eu vi algumas peças sendo movidas e o Espírito Santo falava assim para mim: Deus está movendo as peças. Então eu vi aquela imagem, ela puxava e eu conseguia enxergar com mais detalhes. E eu via tronos sentados de demônios, principados de demônios. Muitos deles, a base era a maçonaria. Outros a base era bruxaria e tinha outras bases de corrupção, tudo, mas o grande trono principal ali era o da maçonaria, que estava comandando tudo. E eu via um trono, que era um trono que brilhava, e do lado daquele trono, outros tronos menores que também brilhavam. E eu tive a certeza de que esse é o panorama espiritual da nossa nação. Nós precisamos entender que tudo que está acontecendo na nossa nação agora não é qualquer coisa. Não é só uma guerra política, não é só direita e esquerda. É uma guerra espiritual de principados e potestades que se estabeleceram na nossa nação, principalmente nos poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário, em todos os poderes. No Supremo Tribunal, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos governos estaduais. É um poder, é um principado que se estabeleceu e ele criou escamas, tentáculos e ele alcançou todos os níveis de poderes da nossa nação. E é um poder das trevas que opera através da maçonaria. E esse poder estabeleceu um governo na nossa nação durante muitos anos, no governo do PSDB, no governo petista. E ele começou a entrar em todas as áreas, entrou no Supremo, entrou no, no Supremo Tribunal Eleitoral de Justiça, entrou no Senado, entrou nos ministérios, entrou no Exército, entrou nas polícias, entrou na saúde, entrou em tudo. Satanás foi colocando os seus peões ali, seus peões, as pessoas estratégicas, e elas foram tomando conta. E esse governo, ele entrou em todas as camadas da nossa sociedade, nas universidades, em tudo. E esse outro trono que brilhava é o trono hoje do presidente, que ele e de apoiadores que ele tem que são cristãos. Então existe uma guerra aí. Nós temos pela primeira vez na nossa democracia um presidente que confessa o cristianismo. Aqui não vou entrar no mérito de que se é o protestante, o evangélico, o católico, mas professa o cristianismo. Ele trouxe a igreja para a base do seu governo. Ele convocou a nação para entrar em jejum. Ele estabeleceu contatos com grandes pastores e intercessores.
e tem chamado essas pessoas para orar. E essas pessoas são esses outros tronos pequenos que sustentam o trono dele. Então nós precisamos entender que o nosso presidente ele foi eleito com um bom coração de trazer uma transformação para a nossa nação nesse panorama espiritual que influencia toda a sociedade. Só que é uma guerra que ele não pode traçar sozinho. Então, o que eu quero convocar você como igreja é que nós temos que nos posicionar, irmãos. Nós temos uma janela de oportunidade aberta, onde a maior autoridade da nação, que é o presidente, tem aberto para a igreja e tem chamado a igreja. E se nós não nos posicionarmos em oração, nós vamos perder essa guerra. E nós poderemos ter grandes consequências. Então, tudo que tem acontecido, a renúncia, pedido de demissão do Sérgio Moro, ele pediu, o ministro da Justiça pediu, ele tramou tudo, pelo que a gente entende, ele tramou tudo já há algum tempo, vinha tentando colher provas contra o presidente. E foi estratégico aquele dia que ele pediu demissão e jogou tudo na mídia. Naquele dia estava tendo uma votação no Congresso, no Supremo Tribunal, para tentar legalizar alguns tipos de aborto, como o aborto por microcefalia. Só que isso era uma porta para você legalizar outros tipos de aborto. E você é livre. Dá um Google aí, pesquisa. No Google, qualquer livraria que você, qualquer pastor evangélico que você for atrás, pesquisa no Google. Um dos pilares da maçonaria, aquela maçonaria mais profunda, não aquelas pessoas rasas que estão na maçonaria por causa da coisa boa, mas aquela maçonaria profunda, que é a maçonaria do ex-presidente Temer, de alguns juízes do Supremo, de alguns deputados poderosos, aquela magia, aquela maçonaria da magia negra, do ocultismo, de servir demônios mesmo. Essa maçonaria trabalha com sangue. E quando você legaliza o aborto, você estabelece um trono para para Moloque. E cada criança que é abortada, legalizada pela lei, Moloque recebe aquele sangue, coloca no mundo espiritual e aquilo empodera os poderes das trevas e fortalece a maçonaria para conseguir os seus planos. E se isso for legalizado pela lei, traz maldição para a nação. A nação entra em maldição, em juízo. Quando nós lemos nos primeiros 5 livros, principalmente Números e Levíticos, nós vemos as consequências da morte, do assassinato e de crianças. Deus visitou o povo do Egito matando todos os primogênitos, porque lá atrás Faraó matou todos os primogênitos do povo hebreu. Então isso é uma coisa séria. Você entende o panorama? Então se jogou tudo aquilo na mídia, toda a mídia, muitas delas, principalmente Rede Globo, outras emissoras, que fazem parte desse sistema, que usavam o dinheiro do governo para sustentar esse sistema maçônico satanista, só falaram o dia todo de Sérgio Moro e das acusações contra o presidente para tentar, às escondidas, trazer essa legalidade de sacrifício de crianças, porque o aborto é um sacrifício, e como cristão você entende isso. Então, olha todo o panorama, mas nós estávamos, eu e algumas pessoas, né, nesses contatos, a igreja, pessoas que têm esse discernimento, orando por isso, repreendendo toda essa questão espiritual, e essa questão do aborto não foi aprovada. Mas isso foi um ataque, eles não vão parar. Há toda uma estratégia satânica para se tirar o presidente. Eu não estou aqui dizendo que você tem que apoiar o Bolsonaro ou não. A questão não é o Bolsonaro, a questão é a pessoa cristã que está ali na cadeira mais importante, a autoridade mais importante do país, queira você goste dele ou não. Ele está lá. E ele declarou, ele entregou a chave dessa nação para Jesus, irmãos, num ato profético. Você entende o quanto isso mexe no mundo espiritual e por que Satanás e esse trono está tão furioso?
Ele entregou a chave da nação para o país, para Jesus Cristo, e convocou o povo de Deus para levar essa nação a um avivamento. A pessoa mais importante do país, a maior autoridade constituída por Deus, porque Deus honra as autoridades. Assim como antigamente outros governos iam consultar bruxos, iam consultar adoradores de demônios, como Lula, como Temer, como Dilma, e isso trouxe consequências para a nossa nação. Hoje nós temos um presidente que vai diante de Deus, de Jesus Cristo, e apresenta a nação em oração e busca estratégias do céu. Então nós estamos num confronto de uma guerra espiritual. Eu quero que você entenda que Deus está movendo as peças. Outras pessoas irão sair do governo porque Deus está retirando, porque tem muitas pessoas ali que colaram no Bolsonaro, porque ele era a única pessoa que podia tirar o PT do poder. Colaram nele com falso apoio, mas estão operando com a maçonaria, estão planejando tirar ele de lá. Para trazer esse governo de novo para nossa nação, de trevas. Um centrão, que eles dizem que é o centro, que não são nem direita nem esquerda, mas que ocultam de uma bondade, de uma falsa bondade, querem trazer esse governo de novo, porque no PT foi muito escancarado a ação demoníaca. Então eles estão usando Bolsonaro apenas como uma plataforma e eles vão tentar derrubá-lo. Pessoas que estão no governo dele, infiltradas, pessoas que fazem parte. Então nós precisamos entrar em oração. A nossa única arma é oração. Você que é cristão, que serve a Deus, seja católico, seja protestante, você pentecostal, tradicional, não importa. Você sabe que o mundo espiritual é assim. Não adianta nós irmos para redes sociais, colocarmos lá hashtag, protestar, brigar. Nós temos que agora irmos para Jesus. Isso é estratégico, irmão. Essa pandemia mundial trouxe todo mundo para dentro de casa. E essa guerra do Brasil está acontecendo em outras nações, como nos Estados Unidos. O Trump está enfrentando o mesmo tipo lá, o mesmo tipo de resistência demoníaca lá. Então, e Deus, irmãos, Deus, todas essas coisas cooperam para o bem. No meio dessa pandemia mundial, o Senhor nos deu a oportunidade de, como igreja, nós ficarmos nas nossas casas. Porque se nós estivermos se a gente estivesse na correria do dia a dia, essas coisas passariam sem que a gente percebesse. Deus cancelou todas as agendas, todos os nossos congressos, todos os nossos seminários. Não importa que igreja que você é, todos os projetos que a sua denominação tinha, que a placa que você serve tinha, foram cancelados. Estamos todos no mesmo lugar, trancados dentro de casa. E esse momento é estratégico para que nós entremos num período de jejum e oração. Eu tenho feito um período intenso de jejum e oração. Eu quero pedir, você que é líder, você que é pastor, que é intercessor, se esse vídeo chegou até você de alguma maneira, ouça que Deus está te chamando. Convoque aquelas pessoas que você conhece, convoque seus liderados, a sua igreja, o povo que anda com você, para nós entrarmos neste lugar de intercessão. Não é pelo presidente, não é pelo Jair Bolsonaro, mas é pelo governo de Deus. Que ele que está lá hoje, mas poderia ser qualquer outra pessoa, mas ele está lá hoje. Nós orarmos para que esse poder maçônico das trevas caia por terra. 2 pedidos de oração. Primeiro, para que esse governo das trevas caia por terra. E segundo, que toda a verdade seja estabelecida. Nessa visão que eu tinha, que eu via Deus mexendo as peças e todo esse governo das trevas, eu via o Espírito da verdade vindo. Irmãos, muitas coisas virão à tona. E nós, como povo de Deus, nós temos que orar para que a verdade seja estabelecida. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu peço, vamos orar para que esse governo caia, para que o governo de Deus seja estabelecido e para que a verdade venha. Fique na paz e vamos entrar em oração.